Seguindo com a nossa série Imersão na função C, vamos trazer um exemplo muito interessante aqui, tá? Função CE. A função E é muito legal para auxiliar a função C, só que sozinha ela não faz muita coisa, né, gente? Então, quando que a gente utiliza a função E? Quando a gente precisa validar duas condições dentro de uma, CE. E também dá para utilizar C ou, quando é uma ou outra. Eu tenho um exemplo aqui bem legal, vamos entender? Tenho aqui uma explicação, ó. Você trabalha no departamento financeiro de uma empresa e precisa validar as viagens realizadas pelos colaboradores. A política da empresa define o seguinte, aí eu passei aqui para baixo para a gente entender melhor. Olha só, gente, como que as situações do dia a dia podem ficar complicadas se você não está preparado, tá? Se o destino é internacional e o custo é maior do que 5.000, então eu quero o texto alta complexidade. Presta atenção, se o destino é internacional e o custo é até 5.000, média complexidade. Se o destino é nacional e o custo maior do que 2.000, então tem que ser média complexidade. Tá vendo? Tem uma regra estabelecida aqui, você tem que automatizar isso utilizando a função C. Esse tipo de situação que eu estou mostrando agora acontece muitas vezes, gente, acontece mesmo, só que às vezes a gente não sabe como fazer, pergunta para o amigo ou não faz, né? Vai deixando o problema para outro, que é complicado no dia a dia. E tem o caso contrário, né, gente? Se tudo isso der negativo, olha só, é uma viagem de baixa complexidade. Como criar essa fórmula? Claro que vai ficar uma fórmula grande, mas, gente, como eu disse nos primeiros vídeos da série, as regras são as mesmas, você só vai fazer alinhamentos, tá? A lógica é a mesma sempre. Vamos lá, gente. Como eu disse, nós vamos ter que utilizar a função E de auxiliar, porque ela tem que checar duas condições. Tá vendo ali, ó? Em todos os destinos, ela checa se o destino é internacional e o custo é maior do que 5. Duas condições. Por isso que nesse caso eu preciso do auxiliar da função E, tá bom? Então vamos lá, igual a C, abro parênteses E, abro parênteses novamente. Esse é o comecinho da função E, gente. Olha lá, função CE. Agora eu preciso criar dois blocos aqui. A lógica da função C e a lógica da função E. Isso pode ser repetido várias vezes se for o caso, tá? Aqui não vai ser necessário ainda. Olha lá, se esse destino aqui eu já seleciono igual a internacional, separo com ponto e vírgula e o custo, gente. Olha só, se esse custo for maior do que 5.000, lembra da regra lá? O primeiro, ó, maior do que 5.000, fecho parênteses, e esse parênteses é importante, muita gente se confunde aqui, tá? Separo com ponto e vírgula. O que acontece se for verdadeiro? Gente, se respeitar essas duas condições, ele fala lá, ó, tem que ser uma viagem de alta complexidade. Abro aspas, alta complexidade. Fecho aspas, ponto e vírgula. Olha só, gente, eu fiz apenas o primeiro critério. Vamos para o segundo. C, abro parênteses, e novamente. Agora eu vou para a segunda linha. Se o destino é internacional e o custo até 5.000, agora o status tem que ser média complexidade. Vamos lá? Se esse destino aqui for igual a internacional, ponto e vírgula para separar, agora eu vou fazer a lógica da E, né, gente? E o custo for o quê? Olha a segunda linha. E o custo até 5.000. Então tem que ser menor igual a 5.000. Tem que fazer direitinho o que ele está falando aqui e eu utilizo um operador matemático. Menor igual a 5.000, fecho parênteses, ponto e vírgula. O que eu quero se verdadeiro? É a segunda regra ali, ó, média complexidade. Abro aspas, média complexidade. Fecho aspas e eu fiz a segunda condição. Olha o tamanho dessa fórmula. Antes de seguir, já vou separar com ponto e vírgula, eu já vou aumentar a minha barra de fórmula, gente, porque eu sei que eu vou precisar visualizar ela aqui, porque ela vai dobrar ali para a segunda linha. Tem essa possibilidade bem legal do Excel, expandir a barra de fórmula, tá? Vamos lá, gente, já fiz a regra da linha 8, da linha 9, vamos para a linha 10, ó. Se o destino é nacional e o custo maior do que 2.000, é média complexidade também. Eu preciso pôr essa regra porque muda ali, né? Tem uma pequena diferença nos valores. Se, abro parênteses, e abro parênteses novamente. Se esse destino aqui igual nacional, o que mais? Se este valor aqui, qual que é a terceira ali, gente? Maior do que 2.000, se este valor aqui maior do que 2.000,
fecho parênteses, separo com ponto e vírgula. O que acontece verdadeiro? É a terceira regra, ó, média complexidade. Abro aspas, média complexidade. Fecho aspas. Olha só, trocou de linha, ponto e vírgula para separar. Gente, eu fiz as 3 primeiras regras até aqui. Olha que interessante agora, gente, eu poderia construir a terceira regra ali, ó, caso contrário, baixa complexidade. Mas a função C já vai entender isso. Como? Tiro aqui o ponto e vírgula, não acontece nada. Quando eu coloco o separador ponto e vírgula, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele já me pede o C falso. Então, se tudo isso for ao contrário, ser falso, se nenhuma das regras for atendida, o que acontece ser falso? Ela me especificou aqui, ó, caso contrário, contrário de tudo isso, baixa complexidade. Se falso, gente, basta abrir aspas, olha lá, baixa complexidade. Fecho aspas, fecho parênteses. Aqui tem uma dica legal. Para cada um desses alinhamentos tem um parênteses. Basta você ir, ó, até o parente preto. Percebe que ele muda de cor, ó, parente preto. Quando ele fica preto, sinal que você fechou todos os parênteses necessários. Ou você conta a quantidade de alinhamentos que você fez. Dá o Enter, olha só, gente, fechou corretamente. Agora eu posso pegar essa fórmula, copiar para as outras linhas, e olha lá, eu criei uma automação aqui, tá vendo? Então, se esses valores aqui, ó, mudarem, né, com o tempo, receber de outra área, esta coluna aqui, ó, a coluna F, vai estar automatizada. E respeitando as regras estabelecidas pela empresa. Esta regra que nós obedecemos aqui, tá vendo? As 4 regras. Você viu que interessante? Ficou uma fórmula bem grande, porém todas têm o mesmo raciocínio. Basta você entender a lógica de alinhamentos da função C. Então é isso aí, gente. Mais um teste da função C bem interessante. Você pode baixar esse arquivo para praticar, totalmente grátis. Na descrição, nas bordas do vídeo você pode achar, dependendo da plataforma que você está vendo, tá? Ou então entra no nosso site, a gente tem lá os downloads também. Lembrando que isso aqui é uma série Imersão na Função C, um projeto bem legal para você aprender tudo de determinado assunto de Excel. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.